O Adão Negro e o Superman já trombaram algumas vezes nas histórias da DC, e em muitas dessas vezes eles chegaram a lutar um contra o outro. E nesse vídeo eu vou fazer um apanhado geral desses encontros e vou falar o que aconteceu quando o Adão Negro trombou com a versão maligna do Superman, no caso o Ultraman, que é um cara que não costuma se segurar ou pegar leve. E para ver como foi, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E como eu disse agora há pouco, o Adão Negro e o Superman já se enfrentaram algumas vezes, mas na maioria dos casos as lutas são muito pouco conclusivas, então normalmente não dá para cravar como seria uma batalha entre os dois. E só para você entender o que eu estou falando, eu vou dar alguns exemplos desses encontros. Em um primeiro encontro, o Adão Negro levou uma ampla vantagem na luta, mas ele usou a radiação de um sol vermelho, então trapaceou. E em uma outra ocasião, o Adão Negro tinha sequestrado Billy Batson, dificultando para o Superman, que não estava podendo lutar para valer. E o Adão Negro foi derrotado quando o Shazam e o Superman lutaram juntos. Então, novamente, a luta não foi conclusiva, porque quando o Superman estava lutando sozinho, ele não estava podendo se soltar. E quando o Adão Negro foi derrotado, foi no 2 contra 1. E em uma outra situação, eles lutaram por causa de um vilão chamado Dr. Psycho, mas eles resolveram o mal-entendido antes da conclusão da luta. E um último exemplo que eu vou dar aqui foi quando o Adão Negro estava contaminado por um vírus zumbi. E nesse caso, o Superman teve que ir para o combate com um grupo, visto que o objetivo era conter o Adão Negro e não matá-lo, e qualquer ferimento causado pelo Adão Negro seria o suficiente para infectar outros heróis. E por isso, ir sozinho seria loucura. E essa luta só terminou quando a Mulher Maravilha fez o Adão Negro dizer Shazam, usando seu laço. Mas, novamente, a luta não foi conclusiva. E esses exemplos que eu dei não foram todos os combates entre eles, mas dá para dar uma boa ideia do que costuma acontecer. E por mais que um possa ter levado vantagem sobre o outro em determinados casos, as lutas entre eles não costumam ser de fato conclusivas. Diferentemente do que aconteceu na luta do Adão Negro contra o Ultraman. Para quem não sabe, o Ultraman é uma versão maligna do Superman vindo da Terra 3. E antes de ver como foi essa luta, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e ainda dar uma força para o nosso trabalho. Dessa forma, você ajuda demais o nosso crescimento. Mas agora, vamos ver esse encontro entre o Ultraman e o Adão Negro. Durante a saga Mal Eterno ou Vilania Eterna, o Ultraman, junto com seus aliados da Terra 3, invadiram a Terra. E como os heróis da Liga não estavam por aqui, outros personagens, incluindo vilões e anti-heróis, tiveram que lutar contra a força invasora. E em um desses momentos, o Adão Negro aparece para deter o Ultraman e inicia assim um combate. O Adão Negro ainda diz que ele irá destruir o Ultraman e os seus aliados que tentam dominar o mundo. Mas dessa vez, ele estava lidando com um Superman diferente. Um Superman com sangue nos olhos. Então o Ultraman parte para cima do Adão Negro aplicando alguns socos. Eles inclusive atravessaram um navio de guerra durante essa luta. O Ultraman estava claramente pressionando o Adão Negro, que começa a utilizar a sua magia na luta. E inclusive ele acerta um soco repleto de magia no Ultraman e diz que a missão dele é destruir todos aqueles que tentam escravizar a Terra. Mas o Ultraman não se intimida e ainda desafia o Adão Negro, que diz a palavra Shazam, e assim invoca sua magia que acerta em cheio as costas do Ultraman. Mas para a decepção do Adão Negro, mesmo a sua poderosa magia não surtiu muito efeito, e o Ultraman ainda deu uma debochada do Adão Negro, dizendo: "Você tá querendo me machucar com palavras?" E completa dizendo: "Sem mais palavras vindas de você." E nesse momento, o Ultraman agarra a mandíbula do Adão Negro e começa a apertar de uma forma muito brutal. E com esse apertão, ele começa a quebrar os dentes e a mandíbula do Adão Negro.
Cara, isso foi tão brutal que olha a cara que o Lex fez ao assistir essa cena. Fudeu de vez! Após isso, o Ultraman percebe que o Adão Negro já era, e simplesmente o solta e diz: Shazam, que idiotice! Bicho, que cara brutal e debochado! Só que para a surpresa do Ultraman, após o combate finalizar, ele percebe que não saiu ileso da luta, e que chegou a sangrar, coisa que ele não está acostumado. E agora que foi dito o que aconteceu, alguns pontos precisam ser esclarecidos. O primeiro ponto é: será que o Ultraman é tão mais forte assim do que o Adão Negro? Porque nessa história a diferença entre os dois é um absurdo. E não, eu não acho. Lutas entre personagens quase nunca são bons critérios de comparação, por incrível que pareça. Porque nesses momentos, em prol da história que está sendo contada, poderes são deixados de lado ou acrescentados. E pode ser o que tem acontecido nessa história. Eu realmente acho que o Ultraman é de fato mais forte fisicamente do que o Adão Negro, mas talvez a diferença não seja tão grande. E aproveite e me diga aqui nos comentários o que você acha sobre isso. O Ultraman é tão absurdamente forte assim ou foi um exagero? Comente aí! E um outro ponto a se levantar é que o Ultraman não é o Superman. O nível de poder deles, ao que tudo indica, não é igual, e isso já foi mostrado. Nem sempre a sua contraparte de outra realidade tem o mesmo poder que você tem, e isso é uma coisa que muita gente confunde. E também por ser de outro universo, provavelmente o Ultraman não tem a mesma vulnerabilidade à magia que o Superman. No caso, a vulnerabilidade dele poderia ser, provavelmente, a magias do seu universo. E por isso, aqueles ataques mágicos que ele resistiu fariam um estrago muito maior no Superman. Mas agora, o que vocês acham que aconteceria em uma luta entre o Superman e o Adão Negro? Considerando que o Superman tem vulnerabilidade à magia, como você acha que seria essa luta? E se o Superman fosse invulnerável à magia, como que seria? Deixe aqui a sua opinião, e se vocês gostam desses vídeos narrando alguns encontros entre os personagens, deixe aqui nos comentários e me diga se você quer mais algum encontro. E se gostaram desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva. Dessa forma, você ajuda demais o canal e ainda não perde os próximos vídeos. Eu conto muito com o apoio de todos e até a próxima!